estarão fazendo as suas perguntas ao governador Flávio Dino. Representando o Centro Empresarial de Açailândia, contaremos com uma pergunta realizada por Giovana Gomes, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Açailândia. Teremos também o Daniel, doutor Daniel, que é presidente da OAB Subseção Açailândia, e teremos Leidiane, que é representante do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia. Eu começo chamando aqui para se apresentar rapidamente o nosso comunicador Wilton Lima. Wilton Lima, muito bom dia. Bom dia, Marli Alves, são 11 horas e 38 minutos, claro. Toda estreia existe as tensões, a expectativa é muito grande, tem muita gente cobrando da gente o início do nosso programa, dessa nova empreitada, dessa nova maneira de levar a informação, sempre com muita responsabilidade. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar participando desse, que não é mais um projeto, mas é uma realidade a partir desse pontapé inicial que é hoje. E eu queria começar mandando um beijo enorme no coração de todas as mulheres. Hoje é o Dia das Mulheres nas Tecnologias da Informação. Estamos prontos aqui, Marli, para a gente estar debatendo os assuntos atinentes ao momento, que é o coronavírus. Também nessa conversa, mais uma vez agradecer aí ao governo do estado e a sua assessoria por nos atender na estreia do nosso programa, para que a gente possa manter informada aí toda a nossa população maranhense, brasileira e do mundo inteiro que acompanham a gente a partir de agora. Beijo no coração aí das mulheres, principalmente, Marli Alves. Pronto, olha, eu gostaria já de comunicar que os demais se apresentem de forma rápida, porque o governador já está esperando e a gente tem uma dinâmica e ele tem uma agenda, tá bom? Então, quero chamar rapidamente aí o Isisnaldo, por favor, me desculpe. Isisnaldo, por gentileza, rapidinho, se apresente dentro desse projeto, meu bem. Que participam com a gente, sou Isisnaldo Lopes, já trabalho na imprensa de Açailândia há mais de 20 anos e parabenizar vocês por essa iniciativa, parabenizar pelo projeto e, para não se alongar muito, dizer que é um novo canal, é um divisor de águas para a comunicação de Açailândia e nós estaremos aqui para contribuir com o jornalismo sério que sempre fizemos e tenho certeza que essa é a proposta do Criativa News. Um abraço e vamos à nossa entrevista. E vamos ouvir rapidamente também Solange Dias, ela que morou muitos anos em Açailândia, hoje está estudando política, estará sendo pós-graduada nesse assunto e fala da Espanha. Solange, bom dia, muito bom ter você conosco também. Muito bom dia, Marli. O prazer é todo meu. Me sinto com uma honra para mim enorme poder voltar a casa, né, por dizer assim, e participar desse programa. Muito bom dia para você, bom dia a todos e a todas que estão acompanhando esse novo projeto iniciando no dia de hoje. Dizer que fora do Brasil também muita gente acompanhando, tá bom? E um prazer passar esse tempo, esses minutos ao lado de colegas tão preciosos e tão estimados por mim. A partir de agora estou à disposição. Eu agradeço muito, agradeço inclusive a colaboração da assessoria de comunicação por parte do governo do estado que nos possibilitou esse trabalho e gostaríamos de dizer inclusive que estamos em conexão com a Rádio Clube FM em Açailândia, onde o governador estará falando não só para todos do canal Criativa News, mas também para todas as cidades que compõem aí a Rádio Clube FM, avançando no Pará, Maranhão e Tocantins. E agora vamos lá, gostaria de convidar o governador do estado do Maranhão, senhor Flávio Dino, para que a gente possa conversar. Governador, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe da sua agenda, portanto, vamos avançar já falando sobre um caso que está acontecendo, onde o senhor anunciou para a Açailândia o hospital de campanha. Muita gente teve suas colocações contra e a favor, e a gente quer saber as suas intenções com o município. Explica para a população por que o senhor trouxe para a Açailândia o hospital de campanha. Bom dia. Bom dia, Marli. Quero cumprimentar você, também a Solange, o Wilton, o Isirnaldo, todos que nos acompanham pelo canal Criativa News. Cumprimentar também todos que estão no estúdio da Rádio Clube, saudando todos os ouvintes de Açailândia e dos municípios vizinhos. Nós estamos acompanhando dia a dia a evolução desse quadro sanitário mundial. A Solange pode atestar as dificuldades que a Espanha atravessou e ainda atravessa.
Perfeitamente. Houve a chegada desse vírus no Brasil, no Maranhão, e nós estamos adotando uma atitude de prudência, de cautela, ou seja, nós estamos preocupados com todas as regiões, nós tivemos um crescimento acelerado e continuamos a ter marcadamente na região metropolitana de São Luís, onde nós temos hoje mais de 90% dos casos no nosso estado. É uma dinâmica própria da pandemia, em que há inicialmente a instalação nas regiões das capitais e depois há uma migração para outras cidades. Isso é um traço comum em relação a todo o país. No caso do Maranhão, estamos verificando essa chegada do coronavírus à região tocantina. Então, nós estamos trabalhando com cenários. É claro que eu desejo muito vivamente que as medidas preventivas funcionem, as cautelas de cada pessoa, de cada família, no que se refere ao uso de máscaras, álcool gel, distanciamento, não fazer aglomerações, tudo isso que é preconizado no mundo inteiro possa funcionar, e com isso nós tenhamos não o desaparecimento repentino, infelizmente isso não é possível, mas sim a amenização, a atenuação do coronavírus. Nós estamos, graças a Deus, obtendo esse êxito na atenuação da dinâmica do coronavírus no Maranhão. A nossa curva é menor do que a média brasileira, tanto no que se refere a casos, quanto no que se refere à letalidade, a mortes, mas nós precisamos nos precaver. Daí, eu tive uma conversa telefônica com o presidente da Vale, na última sexta-feira, visando exatamente a ampliação do nosso parque hospitalar nas regiões em que identificamos a necessidade de, por precaução, expandirmos a capacidade de atendimento. Houve a acolhida por parte da Vale, nós debatemos acerca da cidade mais indicada, e eu acabei indicando, sugerindo a cidade de Açailândia, porque, em primeiro lugar, conheço bastante a cidade, tenho muito respeito por ela, sei das suas deficiências na área de saúde, temos procurado ajudar, vou continuar ajudando, irei cumprir o compromisso que assumi na última campanha eleitoral para este mandato, que se encerra em 2022, no que se refere à ampliação da rede de saúde na cidade de Açailândia, porém, nós sabemos que as lacunas ainda existem. Daí essa importância desse equipamento, desse hospital de campanha, que é uma estrutura que vem sendo implantada em vários estados. Aqui no Maranhão nós não havíamos ainda recorrido a isto, e quando recorremos, priorizei a cidade de Açailândia, exatamente para que, caso haja na cidade e na região a expansão de casos, nós tenhamos uma estrutura hospitalar adequada. Lamento muito que haja distorções políticas, gente pensando em eleição, e sempre faço o apelo: não é hora disto, não é hora de atitudes extremistas, belicistas, coisas insensatas. É hora de bom senso, de ponderação, de união, de equilíbrio, e graças a Deus nós tivemos a acolhida dessa ideia e vamos sim instalar o hospital de campanha na cidade de Açailândia para que ele fique o maior tempo possível. Depois nós vamos debater com a Vale a permanência do hospital. O importante agora é instalar. Certo. O bom de tudo é que a Açailândia é uma cidade bem localizada e é importante ressaltar, a gente não pode fugir à regra de que ao anunciar esse hospital de campanha para a Açailândia, tínhamos apenas um caso e muita gente ficou, por que a Açailândia, por que não São Luís, que São Luís tem muitos casos? Então, a gente resolveu reunir todas as informações, inclusive ontem tivemos a oportunidade dentro do programa Marli Alves da Rádio Clube FM entrevistar o secretário de Estado, que também explanou muito bem, e a gente trouxe, governador, antes da gente ver a pergunta de cada um dos nossos jornalistas, nós também mantemos uma parceria com várias entidades em Açailândia. E nós trouxemos aqui uma pergunta feita pelo Dr. Daniel, representante da OAB, subseção de Açailândia. Por gentileza, na tela. Existe algum estudo ou levantamento realizado por parte das autoridades de saúde da Secretaria de Estado quanto ao período ou data em que ocorrerá o auge ou pico da pandemia no município de Açailândia? E se os 60 leitos que serão oferecidos pelo hospital de campanha serão suficientes para atender Açailândia e os municípios que serão beneficiados no entorno? Governador? Quero agradecer ao doutor Daniel, cumprimentar a todos os colegas que fazem a OAB em Açailândia.
De fato, nós temos esse debate, eu diria, mundialmente, acerca das tendências da pandemia. Todos os dias eu leio estudos em grandes jornais do mundo, também artigos científicos, buscando o equacionamento dessa dúvida. Quando, de fato, pode-se falar em declínio dos casos de coronavírus? Certamente, no Brasil, nós ainda estamos numa tendência de forte crescimento, lamentavelmente. Nós teremos as próximas semanas com muitas dificuldades em todos os estados. Nós temos esgotamento da capacidade hospitalar, aqui mesmo em São Luís, uma luta todos os dias de ampliação de leitos, e sempre temos utilizado modelos matemáticos, com os quais temos, inclusive, debatido com o próprio ministro da Saúde. O novo ministro da Saúde reuniu com os 9 governadores do Nordeste, e haverá outra reunião nos próximos dias, exatamente para a padronização dessa metodologia. O certo é que nós temos a observação empírica, e que existe, infelizmente, em escala global e também no Brasil, uma subnotificação, de modo que quando nós temos 8 casos confirmados, eu sempre enfatizei isto, no caso de Açailândia, nós estamos falando provavelmente de algo próximo a uma centena de casos, porque nós temos pessoas que são portadoras do vírus e são assintomáticas, então elas não procuram os serviços de saúde. Ou às vezes elas confundem até uma dor de cabeça, uma pequena febre que vem e vai embora, porque o vírus se manifesta de modo diferente. A ciência ainda não conseguiu responder a isso. Qual a razão pela qual pessoas jovens, inclusive, pessoas fortes, morrem muito rapidamente, às vezes em horas, e outras pessoas até que supostamente seriam mais frágeis, acabam tendo sintomas bastante leves. Então, a nossa atitude tem que ser sempre a de prudência. Essa é a razão pela qual nós temos um planejamento para o estado inteiro. Neste caso, nós estamos observando os indicadores de Açailândia, 8 casos. Nós estamos falando provavelmente de 80. O que a estatística tem mostrado é que há o crescimento e nós temos uma taxa de hospitalização que gira em torno de 15% a 20%. Então, nós podemos afirmar que 60 leitos são suficientes para atender pelo menos 600 casos, porque, na verdade, 80% das pessoas que têm o coronavírus não devem ser tratadas em ambiente hospitalar, porque elas vão piorar e poderão, inclusive, contaminar outras pessoas. É o que nós estamos vendo em São Luís, inclusive, que é o nosso exemplo atual. De modo que nós temos uma margem de segurança. 60 leitos são suficientes para, no mínimo, 600 casos. Nós temos 8 hoje, 8 confirmados, provavelmente 80. Então, nós temos uma margem de crescimento. É claro que, na medida em que nós tenhamos a evolução desses casos confirmados, que, como nós estamos vendo em Imperatriz começou com 1 caso, passou para 2, depois passou para 10, hoje tem 50. Então, realmente tem uma trajetória de crescimento nacional e provavelmente, repito, não é o que eu desejo, mas provavelmente nós teremos um crescimento de casos em Açailândia nas próximas semanas. É meu dever, e desse dever eu não me afasto, porque eu não me preocupo com agressões, com ataques, eu me preocupo com o interesse popular da sociedade. Esse é meu dever. Então, meu dever é prover os meios. Nós temos o hospital de campanha, Vale vai instalar. Caso haja o crescimento de casos, nós faremos outros investimentos. Para vocês terem uma ideia, no caso, nós começamos com 132 leitos disponíveis, no caso de São Luís, e nós já estamos chegando aqui vamos chegar agora a 500 leitos, ou seja, nós estamos ampliando de acordo com a evolução da pandemia. Então, doutor Daniel, se houver crescimento da Açailândia, que nós estamos observando todos os dias, além do hospital de campanha, nós vamos fazer outros investimentos para garantir que não falte nada à população de Açailândia e também da região. Ok, governador, antes de chamar a próxima pergunta, eu gostaria de passar a palavra para o jornalista Wilton Lima, que tem uma pergunta para fazer para o senhor relacionado a todos esses assuntos, e é importante que a gente saiba da sua agenda. O senhor também vai ser bem sucinto para que a gente possa fazer todas as perguntas e o senhor responder todas elas que a gente está perguntando, tá? Wilton Lima, por gentileza.
Governador Flávio Dino, primeiro agradecer por o senhor ter atendido aí nosso convite. E eu queria tocar novamente na questão das subnotificações, que, ao que tudo indica, é um dos grandes gargalos para se buscar combater esse vírus que ainda não tem cura. Brasília começou a fazer testes em massa para encontrar essas subnotificações. Outros estados ainda não aderiram a isso. O governador Flávio Dino tem esse pensamento, tem esse planejamento. Claro que a testagem em massa não é de toda a população maranhense, mas uma testagem do maior ainda número de pessoas para se observar exatamente essas subnotificações, para que melhore o seu planejamento, principalmente na instalação de hospitais em campanha, como é o caso de Açailândia, como também de novos leitos na capital e em outros municípios. Wilton, preliminarmente eu quero, Marli, me dirigir a você para tranquilizá-la. Eu estou à disposição de vocês e minha prioridade nesse momento é conversar com todos vocês, fiquem à vontade. O tempo que for necessário para conversar com a população de Açailândia, eu vou dispor, então fiquem à vontade, pode perguntar o que quiser, sobre coronavírus, sobre qualquer outro tema, eu estou integralmente à disposição de vocês pelo tempo necessário, pelo tempo que vocês acharem cabível. Sobre a pergunta do Wilton, nós temos, Wilton, hoje, esse desejo de expandir cada vez mais a testagem, é um dos temas que o novo ministro da Saúde tem enfatizado, como disse na segunda-feira, nós tivemos uma reunião longa dos 9 governadores do Nordeste com ele, e ele anunciou uma nova estratégia de testagem. De fato, nós temos hoje uma baixa oferta de testes no mercado internacional, porque a China, inicialmente, que tem essa capacidade de produção, abasteceu o seu próprio mercado, e posteriormente houve uma compra gigantesca. O governo dos Estados Unidos mandou 20, 30 aviões de grande porte e comprou praticamente toda a oferta que havia de equipamentos, de testes, que é oriundo de indústrias chinesas. Então, nós estamos todos os dias nessa batalha para obter respiradores, monitores, kits de testagem. Nós estamos hoje, no caso do Maranhão, com um dos melhores índices do país de aplicação de testagem. Então, você veja que, de fato, é um problema real, Wilton, porque nós passamos já de 5 mil testes e esse é um dos melhores indicadores do país. Há estados que não chegaram a 1.000 ainda, não chegaram a 2.000. Isso é publicado no site da Secretaria de Estado da Saúde. No final de semana, no domingo, nós fizemos uma reunião e o Maranhão era o 8º estado do país que mais havia testado. 8º lugar em relação à sua população. Então, nós, agora há pouco, antes dessa conversa com vocês, eu fiz uma reunião com a nossa equipe técnica do Laboratório Central e nós decidimos tentar comprar na China um outro tipo de teste que identifica antígenos, porque nós temos hoje o PCR, que é, digamos, o exame ouro, é o exame master, é o exame que, de fato, faz o diagnóstico que nós estamos fazendo em São Luís e também em Belém, num instituto federal chamado Instituto Evandro Chagas, e nós temos os testes rápidos que foram doados pela Vale, e temos também essa tentativa de compra de novos testes rápidos no mercado chinês, de modo que você tem inteira razão, esse é um gravíssimo problema brasileiro, e o novo ministro da Saúde disse que iria comprar 15 milhões de testes. Se ele chegar a esse número, com certeza a gente vai conseguir vencer a subnotificação que, de fato, nos deixa, às vezes, na escuridão, como aconteceu em relação a esse hospital de campanha de Açailândia. Nós sabíamos que chegaria, e nós passamos 2, 3 dias, pessoas dizendo que o hospital é que ia levar o vírus, o que, obviamente, é um disparate. Seria um caso único no mundo, que um hospital levou o vírus. Não, o hospital combate o vírus. E nós sabíamos, pela dinâmica, pelos estudos científicos que nós temos, que o vírus, infelizmente, chegaria a mais municípios. Nós temos hoje 50 municípios do Maranhão com coronavírus. Então, essa é a razão da gente continuar a combater a subnotificação. É um tema central hoje em nível nacional e também para o governo do Estado. Governador, mais uma vez agradeço o seu tempo, eu sei como é corrido e principalmente agora nessa pandemia que tem que estar tomando várias decisões, é por isso eu falei. Mas vamos lá continuar, nós sabemos também da economia
a economia, o Maranhão, várias cidades, né, não conseguiram abrir os seus comércios. O senhor também decretou que algumas cidades poderiam abrir e elas poderiam ser resolvidas através de determinação dos seus prefeitos, dos prefeitos do estado do Maranhão. E a gente tem uma pergunta aqui da Giovana, ela é presidente da Associação Comercial e Industrial de Açailândia, representando o Centro Empresarial de Açailândia, que forma a CIA, SICA e CDL. Na tela. Governador, diante dos últimos acontecimentos, qual a expectativa para a reabertura das outras atividades econômicas que não foram beneficiadas do decreto estadual? O governo dispõe de um cronograma com datas de abertura de cada segmento econômico? Isso é de vital importância para os empreendedores maranhenses. Nós temos também um debate internacional, Giovana, sobre isso. Alguns estados têm aprovado as suas metodologias de saída. Nós começamos a implementar essa metodologia fazendo a descentralização para os prefeitos. Foi um debate meu com a Federação dos Municípios. Alguns prefeitos usaram essa possibilidade, outros não, e eu respeito a autonomia municipal, porque considero que os prefeitos, as prefeitas, têm a leitura do seu sistema de saúde e também interagem com a comunidade com mais proximidade. Então, eu efetuei essa descentralização, menos na região metropolitana de São Luís, uma vez que aqui nós temos o epicentro da pandemia, como mencionei, com mais de 90% dos casos. Neste caso, os 4 prefeitos da ilha de São Luís mantêm o apoio às medidas de distanciamento. A nossa previsão é que, em todo o estado, nós tenhamos no dia 5 de maio o retorno das demais atividades. Vamos fazer uma programação quanto a isso, para que haja o respeito a normas sanitárias. Nós não podemos fazer liberou geral, ou seja, sem regras, como se a vida tivesse voltado ao normal. Lamentavelmente, não, em nenhum país do mundo. Não é uma questão brasileira. Nenhum país do mundo está estabelecendo saída de medidas preventivas de uma vez só. Então, nós temos que aprender com as experiências internacionais, até para não cometer os mesmos erros. Graças a Deus, no caso brasileiro, nós, no momento certo, conseguimos evitar tragédias, como nós vimos no caso da Itália e outros países. Então, nós estamos inicialmente, Giovana, com essa previsão. 5 de maio para todas as regiões, inclusive a região metropolitana de São Luís, com regras sanitárias que já são conhecidas, álcool gel, limitação do número de clientes, não aglomerar, não fazer fila, máscaras, etc. As máscaras são muito importantes, as máscaras caseiras, as máscaras de pano, todos os estados, todos os países estão indicando isto, e no dia 12 de maio para as escolas. Então esse é o nosso cronograma no atual momento. Agora eu quero passar a palavra para também fazer a sua pergunta, Isisnaldo Lopes, ele que é radialista, blogueiro, administra o site inoticia.com e é diretor de jornalismo da Rádio Sorriso FM. Por gentileza, gostaria de ouvir a sua pergunta, Isisnaldo Lopes. Mais uma vez, bom dia, governador. A pergunta como é que está essa situação das fronteiras do estado do Maranhão, uma vez que no início, ali para conter a situação do Covid-19 ainda, para que não avançasse, houve o bloqueio, né? Inclusive, lá na sexta-feira santa, o senhor determinou o bloqueio para a capital em relação aos transportes de passageiro. Uma outra pergunta também é com relação à questão da obrigatoriedade, né? Porque os supermercados já passaram a ter essa adaptação, agora os órgãos públicos, né? Para que as pessoas possam utilizar a máscara, porque muitas vezes não basta só a gente da imprensa estar falando da importância, estar noticiando as informações que vocês passam para a gente, mas tem gente que só obedece quando há uma determinação, porque aí ele sendo restrito de estar em alguns ambientes, ele passa a ter essa precaução. Como é que vocês estão vendo também? Isso vai ser, no próximo decreto, a extensão para o cidadão de um modo geral, porque nos órgãos públicos já é essa situação. Os supermercados, na semana passada, foi decidido. Como é que está essa situação? Zinaldo, em relação à temática das fronteiras, o meu desejo é que no dia 26 agora, 26 de abril, próximo, nós tenhamos o esgotamento, a cessação da vigência do decreto.
uma vez que ele se prestou a uma finalidade, retardar a chegada do coronavírus no Maranhão. O coronavírus já está no nosso estado, muito fortemente na ilha de São Luís. Então, provavelmente, nós ainda estamos estudando, mas muito provavelmente, essa restrição ao transporte será suspensa no dia 26, porque nós temos já coronavírus em muitas cidades do Maranhão. Então, se fosse para manter suspenso o transporte interestadual, nós teríamos que suspender o transporte intermunicipal em todo o estado. Como você disse, eu testei isso em relação à ilha de São Luís, e caso continuem os indicadores preocupantes de 200 casos novos por dia, e isso sinalizando para um exaurimento da rede hospitalar privada e pública na ilha de São Luís, eu posso vir a adotar novamente, mas restrito à ilha, inicialmente. Então, sobre o transporte, é esse o nosso planejamento neste momento. Isso muda muito, porque a cada 24 horas nós emitimos boletins e identificamos novos números. Mas, a princípio, é isso. No dia 26 de abril, o transporte interestadual se restabelece, e se houver nova restrição, inicialmente será exclusivamente no que tange a ilha de São Luís, onde hoje nós temos uma situação realmente mais grave, mais preocupante. Em relação as máscaras. A sua outra pergunta sobre as máscaras. Isso, sobre as máscaras. O que nós fizemos foi, de fato, determinar esse uso, e por isso eu liberei o funcionamento de comércios de tecido, de armarinhos, de modo geral, e divulguei, quero aproveitar o espaço de vocês, do Creativa News e também da Rádio Clube, um edital para que costureiras nos ajudem com isso. Eu tenho fabricado já milhares de máscaras, e eu divulguei esse edital. Esse edital vale para a ilha e para a região Tocantina, inclusa a Ceilândia. Então, costureiras que estão nos ouvindo nesse momento, costureiras, podem se inscrever nesse edital. Nós vamos pagar para que elas fabriquem, e o que, por exemplo, for feito em Açailândia vai ser distribuído em Açailândia, para que nós tenhamos pontos, em parceria, no caso, com a Prefeitura Municipal, tenhamos pontos de entrega dessas máscaras gratuitamente. E, claro, as pessoas que puderem fazer as suas próprias máscaras, eu quero enfatizar, é muito, muito, muito importante. É uma medida preventiva, que não é de 100% de eficácia, mas é uma barreira a mais. Isso é igual colocar alarme no carro, colocar grade numa casa. Você não consegue impedir qualquer evento indesejável, mas você dificulta. Então, é a mesma coisa da máscara. A máscara de tecido, lavável, usada com cuidado, ela é uma barreira muito importante para que você não dissemine o vírus para seus funcionários, seus companheiros de trabalho, seus colegas de trabalho, para que também você não pegue. E você proteja, sobretudo, a sua casa, a sua família. Então, nós estamos caminhando nessa direção da obrigatoriedade do uso da máscara e, por isso, fazendo esse processo de aquisição, de conscientização, até nós chegarmos ao processo de fiscalização e sanções, como nós estamos fazendo já com os supermercados. Governador, vários estudos comprovam que o isolamento social é muito importante, que as pessoas, ao precisarem sair de casa, que utilizem as medidas necessárias, utilizando o álcool em gel. Todas as empresas, de acordo com o seu decreto, e o decreto também editado pelo município, ele diz que as empresas têm que ter álcool em gel, tem que os funcionários obter suas máscaras, que os clientes tenham a demarcação de 2 metros entre cliente e cliente, funcionário e cliente. E quando a gente vê algumas pessoas ainda não acreditando na questão do vírus, coronavírus, isso nos traz uma preocupação muito grande. E eu particularmente digo, quando eu vejo grandes potências mundiais parando, Espanha, Estados Unidos, China, a gente precisa se preocupar. E direto da Espanha eu converso com Solange Dias, que também tem uma pergunta a fazer ao senhor, governador. Olá, bom dia, uma vez mais, bom dia, governador. Prazer estar tendo a oportunidade também de conversar um pouco sobre esse tema dentro do meu estado. Um prazer também, mais que nunca, ver todo o trabalho que a equipe de governo está fazendo dentro do Maranhão, porque desde aqui nos preocupamos muito. E também, esse hospital especificamente lidou
meu total parabéns, porque vem de encontro a um anseio num momento como esse, sem nenhuma dúvida. Mais que nunca, um hospital de campanha salva vidas, quero deixar isso muito claro. Aqui em Europa, salvou milhares e milhares, não, de vidas das pessoas que foram contagiadas por esse vírus. Parabéns. Mas minha pergunta, governador, vai em cima da economia. O mundo se está preparando para uma das maiores crises financeiras com efeito do Covid-19. Como está a sua perspectiva, né, como administrador, como governador de uma grande nação, né, de uma das regiões mais grandes do Brasil? Qual é a sua perspectiva para essa crise financeira, para esse trabalho que vai vir depois, para levantar a economia dentro do Maranhão? Solange, de fato, você tem testemunhado, né, na Espanha, em todos os países da Europa, enfim, na China, no Japão, nos Estados Unidos, todas as grandes potências globais com essa inquietação. Há, às vezes, um debate político errado, tentando dizer que a crise econômica do Brasil deriva dos decretos dos governadores. Isso é um absurdo, porque se fosse o decreto do governador do Maranhão que estivesse criando problemas econômicos, eles não estariam na China, nos Estados Unidos ou na Espanha. Isso é óbvio. Então, o que nós temos, de fato, é uma desaceleração da economia mundial por conta do Covid, por conta dessa pandemia, que preocupa, que traz restrição de fluxos de pessoas e também de dinheiro. O mundo parou, os setores inteiros foram paralisados, e nós precisamos, sim, de uma estratégia econômica consistente para que nós possamos vencer a crise. O que eu tenho procurado fazer nesse momento é uma estratégia concatenada, organizada, em que a gente leva em conta uma prioridade de cada vez. Qual é a prioridade hoje? Salvar vidas. A gente não vai conseguir impedir que o vírus chegue, de fato ele chegou, como chegou no país todo. A gente não vai impedir que ele se dissemine, porque ele tem uma dinâmica própria, infelizmente. O que a gente pode fazer é retardar a disseminação, proteger pessoas, proteger famílias e lutar para salvar vidas, para que menos pessoas morram. Nós tivemos, por exemplo, nas últimas 24 horas, Marli, para aqueles que minimizam o coronavírus, há 2 perdas na imprensa maranhense. Nós tivemos o lamentável falecimento do jornalista Roberto Fernandes, da TV Mirante, uma pessoa conhecida no estado inteiro, apresentava o Bom Dia Maranhão, e depois por passar por várias emissoras do nosso estado, e morreu, infelizmente, vítima do coronavírus, tendo acesso ao melhor tratamento disponível num grande hospital particular. Uma pessoa sem nenhum problema de saúde pré-existente, uma pessoa jovem, na minha ótica, uma pessoa de 60 anos, e tivemos também o falecimento de um radialista nosso da Rádio Timbira, o Rony Moreira. Então, só para exemplificar, assim, nós estamos falando de pessoas que têm uma atividade pública, e nós temos políticos também, grandes empresários, enfim. Eu quero dizer a vocês todos, não acreditem nessa insanidade, nessa insensatez, nessa maluquice, que o coronavírus não existe. Ele existe. Existe e mata. Existe e causa problemas graves. E nós precisamos que todo mundo lute contra ele, independentemente de posição política. Tem gente que gosta do nosso governo, tem gente que odeia o governador. Não tem problema. Pode odiar o governador, pode odiar o governo, mas, pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis para permitir que pessoas adoeçam por politicagem. Há hora para eleição, não é hora de eleição. E nós estamos, portanto, focados hoje, Solange, nessa tarefa grave, tarefa dramática, eu diria. Em seguida, nós estamos tratando de como será a retomada da economia. Nós temos debates nacionais. No âmbito do Congresso Nacional, deputados federais e senadores aprovaram a renda básica, o auxílio emergencial de R$600, que é muito importante para a proteção social e também para o setor de comércio e serviços. Eu estou lutando muito para manter a folha de salários em dia no Estado, para também não só beneficiar, claro, os serviços públicos, mas também o setor de comércio e serviços. E mais adiante,
O que o governo do Estado pode fazer? Segundo a nossa Constituição, os instrumentos de política econômica, emissão de dinheiro, emissão de títulos da dívida pública, empréstimos, operações de crédito, tudo isso é concentrado no governo federal, é o sistema brasileiro. A senhora, morando na Espanha, sabe que há um outro sistema na Espanha. No caso do Brasil, porque a senhora mesmo morando em Barcelona, mora numa comunidade que tem nível de autonomia alto em relação ao governo central espanhol. Não é o caso dos estados brasileiros. Então, as questões econômicas dependem muito, em termos constitucionais, das iniciativas da esfera federal. O que eu vou fazer, estou me organizando para fazer, é obra pública, porque obra pública significa movimentação econômica e gera emprego. Nós temos algumas obras importantes, por exemplo, na cidade de Açailândia, que eu estou lutando para concluir. E aí eu me refiro ao Matadouro. Nós vamos retomar toda a atividade de pavimentação. Eu já fiz 10 quilômetros de asfalto em Açailândia, já fiz várias operações de tapa-buraco, fizemos um convênio para o município para aplicação de blocos de cimento, houve alguns problemas, nós vamos retomar essa atividade tão logo cesse essa crise da pandemia. Nós temos, portanto, em todo o estado, obras públicas para garantir que os recursos circulem. E nós vamos, inclusive, ampliar investimentos na saúde de Açailândia. Eu vou implantar ainda nesse ano a Policlínica de Açailândia, que é muito importante para consultas e exames, e vou ajudar o município no que se refere à UTI. O município montando a UTI, o governo do estado tem um compromisso que eu estou anunciando a vocês, de ajudar a manter o funcionamento das UTIs, de modo que essa é a nossa contribuição, garantir que, assim como nós já fizemos, delegacia de polícia, quartel de PM, bombeiros, entregamos moto de nivelador, ambulância, restaurante popular, como mencionei, a pavimentação, IEMA, escola de tempo integral, todas essas ações do governo do estado em Açailândia é uma forma também de contribuir para a economia da cidade e da região. De modo que o centro, Solange, da nossa estratégia após a cessação da pandemia é obra pública. Investir o pouco que sobrar desse tsunami econômico em nível mundial em obra pública e manter a folha em dia, porque a obra pública é a forma da gente ajudar a economia local. Governador, eu tenho Muito mais obrigada, uma pergunta a fazer e antes gostaria de fazer uma colocação a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo governo do estado aqui no município de Açailândia. Quando o senhor fala que fez algumas operações tapa-buracos, eu até solicito, em nome do povo de Açailândia, que esses trabalhos sejam feitos um pouquinho mais com qualidade, porque nós temos uma rua que é de grande movimentação, exatamente aqui onde fica o setor dos bancos, onde foi realizado um processo de tapa-buracos e, infelizmente, hoje já estamos vivendo com esse mesmo processo. Acreditamos que vocês, enquanto os líderes da política, possam fazer muito, mas muito mesmo pela nossa população. E eu acredito que o senhor tem essa concepção e dentro do que é possível vai fazer isso pela nossa gente. Nós temos aqui em Açailândia o Hospital Municipal, nós temos a UPA e vai inaugurar agora mais um outro polo que vai atender a comunidade de Açailândia. Eu gostaria de saber qual é a contrapartida que o governo do estado vai dar nesse setor de Hospital Municipal, tendo em vista que já foi agora ampliado com 10 leitos de UTI. E nós temos a UPA, que também atende a nossa comunidade e a região. O que o senhor tem a dizer para a gente no fato de estar se comprometendo ainda mais com o povo de Açailândia para estar contribuindo ainda mais na questão da saúde nesse momento, governador? Marli, em primeiro lugar, sobre a questão da infraestrutura, é um investimento contínuo. Como mencionei, nós já fizemos, nesses anos, mais de 10 quilômetros de asfalto na cidade de Açailândia e vamos continuar a fazer. Posso garantir a você mesmo que, às vezes, acontece isso, períodos de chuva e, às vezes, por insuficiências técnicas de empresa, não sei exatamente o que aconteceu, mas, às vezes, nós temos problema. Mesmo nós temos um problema aí na obra que nós fizemos no bairro Piquiá. Nós estamos, inclusive, providenciando a correção desses problemas que lá ocorreram. Do mesmo modo, eu posso garantir a você e a todos que nos acompanham, ouvintes e também internautas, que amanhã, a senhora pode me cobrar, amanhã nós vamos olhar essa situação que a senhora menciona sobre esta rua de grande movimento, onde se situam instituições bancárias.
da nossa querida cidade de Açailândia. Em relação à saúde, aquilo que mencionei, reitero, compromisso. Nós vamos manter os leitos de UTI que a prefeitura disponibilizar. Manter significa custear, pagar. Esta UPA de Açailândia foi aberta, inclusive, com a nossa ajuda. Eu estive presente na inauguração. Ajudamos na conclusão da obra, fizemos alguns repasses, inclusive, em seguida, para ajudar a mantê-la. A nossa contribuição, portanto, nesse momento, manter os leitos de UTI que foram abertos, para além do hospital de campanha, que eu menciono. Nós temos o hospital de campanha, parceria com a Vale e também com a contribuição da Prefeitura Municipal. Nós vamos manter os leitos de UTI, eles serão conveniados conosco, nós vamos manter os leitos de UTI e também nós vamos instalar esse serviço de consultas e exames que funciona hoje em algumas cidades. Funciona em São Luís, funciona em Matões do Norte e algumas outras cidades do Maranhão. A próxima policlínica que nós vamos instalar, que é um modelo que funciona muito bem no Ceará, na Bahia, em outros estados, será na cidade de Açailândia. E com isso nós teremos uma contribuição própria, específica nossa, até a construção do nosso hospital na cidade de Açailândia. Ok, vamos só à última pergunta aqui de uma das entidades que fazem parte desse trabalho junto conosco, que a gente convidou para poder fazer também essa pergunta. Acredito que ela seja até contemplada dentro dessa pergunta, mas vamos ouvir Leidiane, representando o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia, Carmen Bascarão. Olá, governador. Gostaríamos de saber quais as condições estabelecidas entre a empresa Vale e o governo do estado para a instalação deste hospital de campanha na região. E se nessa parceria existe a perspectiva de que os equipamentos e pessoas que vierem fiquem de forma permanente. Obrigada. Carmen, agradeço a tua pergunta. Eu não quis assustar a Vale, mas a ideia é essa. A nossa ideia é que esses equipamentos, uma vez cessada a crise do coronavírus, sejam incorporados a esse parque hospitalar e de policlínica da cidade de Açailândia. É o nosso desejo. É claro que depende de um diálogo nosso com a empresa, logo em seguida. Então, nós fizemos esse compromisso inicial, eles vão instalar com os equipamentos, nós vamos ajudar a manter, no que se refere a medicamentos, equipes médicas, etc. Tudo isso será com o governo do estado, nós vamos manter. Eles montam e a gente mantém. E claro que o nosso objetivo é que logo em seguida esses equipamentos, é evidente que a estrutura do hospital de campanha não, porque ela é obviamente temporária, mas que os equipamentos sejam incorporados à capacidade de atendimento, seja do município, seja do governo do estado, e com isso ampliá-la na cidade de Açailândia. Como eu disse bem no começo, eu escolhi a cidade de Açailândia para receber o hospital de campanha, porque conheço a cidade de Açailândia e sei das suas necessidades na área de saúde. Foi essa a razão. E claro que de modo coerente com isso, eu vou pleitear no momento certo que a Vale mantenha essa ajuda de modo mais permanente para que a gente possa ajudar a equipar melhor as unidades de saúde municipais e estaduais que nós vamos abrir agora na cidade de Açailândia. E Marli, só um detalhe, portanto, Carmen, agradeço a tua pergunta. Marli, eu queria só um detalhe, o nome da rua que você mencionou. Caixa Econômica Federal é a Rua Bonaire. Rua Bonaire. Bonaire, ok. Tá bom? Entendi. Wilton Lima fazendo a pergunta para o governador rapidinho, que o governador já tem a sua agenda. Por favor, Wilton. Governador, eu vi dos mais conceituados médicos, e que inclusive eram dos mais otimistas no início do coronavírus, e hoje ele já muda bastante esse pensamento, o doutor Drauzio Varella. Ele disse textualmente sobre tragédia nacional por coronavírus. Eu vou fazer com relação ao contexto Brasil e depois a gente trazer para o Maranhão para ver qual é o planejamento do governador com relação ao Maranhão. Ele fala que o Brasil vai pagar o preço da desigualdade social. E ele fala de duas quarentenas. Aquela em que as pessoas conseguem fazer realmente sua quarentena e conviver mais perto das suas famílias, e aquelas outras que não têm nem casa para ficar e que às vezes vivem em galpões com mais de 40,
50 graus de temperatura e que não tem o que comer também. E precisa ir para a rua para poder levar o sustento da sua família. O Maranhão, como o senhor pensa com relação ao Maranhão, com relação a essa desigualdade social, que ela é brasileira, como o Maranhão se encontra e quais as medidas que o senhor pretende tomar com relação a isso para que a gente possa evitar essa tragédia nacional do coronavírus e uma tragédia regional, uma tragédia maranhense também, por conta dessa desigualdade social. Outro ponto, bem rapidinho, é para o senhor me falar sobre os famosos respiradores, que têm salvado muitas vidas. O senhor foi protagonista aí de uma ação de guerra, poderíamos dizer assim, para conseguir trazer 107 respiradores, o senhor e sua equipe com apoio de empresários. Agora saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal em que, de certa forma, desbloqueia 68 respiradores que estavam de posse do governo federal para que seja entregue imediatamente ao governo do estado. Então, como é que foi criada essa celeuma? Inclusive, o senhor passa a ser investigado, a sua equipe passa a ser investigada por conta dessa ação que trouxe para o Maranhão, que conseguiu trazer para o Maranhão esses 107 respiradores. São esses dois questionamentos que eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Primeiro, Hilton, sobre os respiradores, não houve nenhuma ilegalidade na operação que nós fizemos, ela foi toda pública, nós compramos, pagamos com a ajuda de empresários, inclusive empresas privadas, os voos foram legais, declarados, o que houve foi uma ação organizada e planejada para que nós pudéssemos salvar vidas no Maranhão. Nós estamos vendo dramas globais e dramas em outros estados, de pessoas, às vezes, com leito disponível, mas não adianta, e é importante fixar isto, às vezes não adianta sequer ter o leito, porque não adianta ter o leito e não ter o equipamento, no caso, o respirador, o monitor, ou mesmo, nós temos em alguns casos, nacionalmente, dificuldade de recrutamento de equipes médicas. É muito fácil alguns criticarem, e respeito, claro, o direito à crítica, mas sem conhecer a real dimensão do problema. Você mencionou a situação do Drauzio Varela, dos mais ilustres médicos brasileiros, e que cometeu um erro de avaliação inicialmente e fez o devido reconhecimento quanto a isto. Então, nós estamos realmente no centro do processo decisório e de gestão dessa crise dramática, e estamos vendo todo esse conjunto de dificuldades, e eu faço o que for necessário. E uma coisa que eu aprendi na vida é não ter medo de cara feia, nem medo de arbitrariedade. Não existe nenhuma razão para a Receita Federal atuar nisto, por uma razão simples. Não há sequer imposto a pagar. Essa operação tem alíquota zero, a operação de imposto de importação dos respiradores. Então, realmente, é uma coisa puramente da pequena luta política, uma coisa desnecessária e lamentável, execrável. E tanto é que isso não produz nenhum efeito intimidatório sobre o governo do Estado, no cumprimento do nosso compromisso de proteger a população do Maranhão, que nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e vencemos mais um litígio com o governo federal que havia apreendido respiradores destinados ao Maranhão. E agora o Supremo Tribunal Federal reconheceu que nós temos razão, nós compramos, nós pagamos. Então, nós temos direito de receber, para nós podermos instalar onde? Eventualmente até em Açailândia, quando a necessidade eventualmente se apresentar. Eu preciso ter esses equipamentos, porque eu tenho que seguir a evolução da pandemia. Hoje o centro é em São Luís, na ilha. Amanhã pode não ser. Amanhã nós podemos ter outras regiões acometidas por este terrível mal. Então, nós precisamos sempre estar, e estamos fazendo isso, esta madrugada mesmo, até 2 horas da manhã, junto com o colega e vizinho, governador do estado do Pará, o governador Helder Barbalho, estávamos debatendo com empresários da China sobre fornecimento de equipamentos para o estado do Pará e para o estado do Maranhão. Então, nós vamos continuar essa luta todos os dias, enquanto for necessário. E graças a Deus temos tido êxito. E realmente pode investigar o que quiser, realmente eu acho isso, além de ilegal, disparatado, inconveniente, uma coisa sem nenhum sentido.
e deplorável na minha ótica, mas tudo bem, façam o que quiserem e não vão encontrar rigorosamente nada de irregular. Os respiradores, inclusive, estão salvando vidas. Se quiserem olhar, estão convidados. Eu postei na internet vídeos e eu tenho muito orgulho da minha equipe ter, sob a nossa coordenação, alcançado esses vários êxitos. E estamos lutando, porque todos os dias, para vocês terem uma dimensão, toda a população de Açailândia e municípios vizinhos. Eu tenho hoje uma taxa de hospitalização em São Luís de 50 a 60 pacientes por dia. Por dia. Eu tenho que arrumar leito hospitalar para 50, 60 pessoas por dia. E a pessoa entra, ficam 4, 5 dias, há pessoas que ficam 20 dias hospitalizadas. Então, realmente é uma situação que demanda essa atuação 24 horas que nós temos tido todos os dias da semana. Em relação à desigualdade, é isto mesmo. As desigualdades se manifestam, por exemplo, na dificuldade de compra dos produtos, dos insumos. Por que os estados do Norte e Nordeste estão com vários sistemas hospitalares em colapso? Nós estamos vendo a situação triste, uma situação realmente que deve arrancar lágrimas da cidade de Manaus. Nós estamos vendo as dificuldades de estados vizinhos do Norte e Nordeste, por conta das desigualdades regionais do Brasil. E as desigualdades sociais também têm o seu peso. Nós estamos procurando mitigar, lutamos pela renda básica, que foi aprovada no Congresso. Eu estou distribuindo cestas básicas há várias semanas. Mudamos o calendário do IPVA, mudamos o calendário dos impostos de micro e pequenas empresas, adiamos por 3 meses. Tudo isso são medidas visando garantir proteção social nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa. Então, vamos continuar. Eu estou lutando. Agora, realmente, nesse aspecto, as análises estão corretas. A desigualdade de acesso à tecnologia, desigualdade de meios materiais, de dinheiro, desigualdade do acesso à moradia digna, tudo isso dificulta muito o combate à pandemia e, por isso, exige um esforço adicional, não só do governo, mas do conjunto da sociedade. Governador, só uma informação que eu gostaria de passar. O Chico Cruz, que é secretário de Cultura aqui do município de Açailândia, ele está parabenizando pelos editais voltados para a cultura. Nós temos uma pergunta do Isisnaldo Lopes para a gente poder dar sequência e finalizar a nossa entrevista. Isisnaldo, por gentileza. Olá, bom dia. Aliás, boa tarde já, né? A conversa está tão boa que nós já estamos no período da tarde. Governador, o que você pensa com relação a uma questão pós-coronavírus, né? A Solange falou na questão de economia e eu enfatizo a questão estrutural, porque tem cidades no estado do Maranhão, eu vou citar como exemplo a cidade de Açailândia, que praticamente teve boa parte da sua infraestrutura de acesso a bairros, ao próprio centro da cidade, que foi destruída. Então, praticamente há um processo de reconstrução. Como é que o senhor, não só a cidade de Açailândia, mas outras cidades do estado do Maranhão, mas como é que você pretende lidar com essa situação na questão aí do pós-coronavírus? Passa pelos seus projetos, dá uma olhada com carinho para essas cidades, porque a cidade de Açailândia, por ter um relevo que às vezes não coopera muito, né, em virtude das ladeiras, aquela coisa toda, realmente tem sofrido neste inverno com os danos causados na infraestrutura, né, que já não era tão boa em alguns casos e ficou pior. Tem bairros, por exemplo, aqui, como Vila Eudemar, Residencial Aulídia, Capelosa, que sofreram muito com esse período chuvoso. O que o senhor pretende, em termos de parceria, além destes projetos que já estão em andamento, com o prefeito, no caso aqui, o atual prefeito Aloysio, em termos de buscar uma solução para minimizar esses impactos da chuva que realmente deixou o cidadão de Açailândia muito triste por ver as ruas destruídas? Eu nunca faltei à população de Açailândia e não será agora que eu vou faltar. Nós temos priorizado, nesse momento agora do início do segundo mandato, até antes do coronavírus, as rodovias estaduais, as MAs, porque como em 2017 e 2018 eu priorizei muito o apoio aos municípios, no caso vias urbanas, ruas, como mencionei na cidade de Açailândia, foram 10 quilômetros de asfalto, e isso sacrificou muito as estradas estaduais.
Então, nós tínhamos estradas estaduais numa situação muito difícil, e eu sendo cobrado, às vezes, até situações que não é o caso de Açailândia, mas em outras regiões, o prefeito recebe o asfalto da sua cidade e no dia seguinte está cobrando a MA. E eu digo, bom, irmão, a gente não consegue garantir o provimento de tudo ao mesmo tempo. Isso é igual um pai, uma mãe na sua casa com 4, 5 filhos. Então, ele não vai conseguir atender aos 4 ou 5 de uma vez só. Então, eu estou fazendo asfalto na sua cidade, na sua via urbana, que é a atribuição, legalmente falando, do município, da prefeitura. Então, a MA vai esperar um pouquinho. Em 2019... nós começamos esse processo, que vai continuar em 2020, voltado prioritariamente para as estradas estaduais, as MAs. No caso de Açailândia, há uma singularidade. O acesso dela é por rodovias federais, tanto no que se refere à BR-010, quanto com a BR-222. Isso faz com que, naturalmente, nós compreendamos que devemos continuar o processo, um programa que nós chamamos Mais Asfalto. Eu tenho um excelente diálogo com os políticos, de modo geral, da cidade de Açailândia, meus amigos, tanto o prefeito Aloysio, como os vereadores, como o doutor Benjamin, o próprio Ildemar, o ex-prefeito. Não tenho nenhum problema, graças a Deus, com nenhum político da cidade de Açailândia, converso com todos, e por isso mesmo, em razão dessa harmonia que nós temos, que eu procuro cultivar, não há dúvida, já começando amanhã da rua Bonaire, que é a reivindicação da dona Marli. Então, a dona Marli agora é dona desta obra, da rua Bonaire. E, em seguida, passada essa tempestade aí terrível que nós estamos atravessando, nós vamos, com certeza, Gisnaldo, intensificar esse apoio. Como disse, é um serviço municipal, mas nós nunca deixamos de apoiar. E vamos continuar a apoiar, não há dúvida. Eu tenho muita fé em Deus que esse tsunami sanitário e econômico vai deixar alguma coisa para a gente poder priorizar, como falei há pouco, as obras públicas, e menciono muito especialmente, no caso de Açailândia, esses investimentos em saúde e em infraestrutura. Governador, o povo de Açailândia agradece essa obra, tendo em vista que ela é no centro da cidade, é no setor bancário, tem uma movimentação muito grande. E quando o senhor fala das questões políticas, hoje eu acredito que todos os políticos, embora alguns não estejam fazendo, mas o foco é combater a pandemia que se alastrou no mundo inteiro e que é uma preocupação para muita gente. Vamos finalizar a rodada de perguntas com Solange Dias, para que depois a gente possa fazer as nossas considerações. Olá, de volta, Marli, governador e colegas. Bom, mas bem, um comentário, né, tendo em vista que quase todas as perguntas foram respondidas dentro das perguntas anteriores, então o que eu gostaria mais de comentar, porque o Covid-19, sem nenhuma dúvida, chegou para fazer um grande teste aos administradores mundiais, né, todos os administradores, governadores, presidente, ninguém estava preparado para essa realidade, né, que chegou da noite para o dia, pode dizer assim. Então, minha expressão é de total felicidade por saber que dentro do estado do Maranhão está sendo feito um trabalho voltado com toda a pressa e toda a rapidez, dentro de uma responsabilidade que vai salvar milhares de vidas. Fico muito feliz, torço para que isso aconteça dentro de todo o Brasil. Ninguém estava preparado e automaticamente tem que trabalhar sobre os acontecimentos em cima das questões que vão acontecendo. E em relação a isso, estou feliz com todo o trabalho que está sendo realizado no Maranhão, mas que nada seria esse comentário e dar os parabéns a toda a equipe de governo. Governador. Solange, quero te agradecer a gentileza e te nomeá-la, então, embaixadora simbólica e sentimental do nosso estado na cidade de Barcelona, na Espanha. Represente o nosso estado e a nossa cultura. Ensina o pessoal a comer farinha d'água, farinha de mandioca. Mostra para eles arroz, feijão e farinha. Arroz, feijão e farinha. Pedir para os teus colegas aí que estão acompanhando a entrevista. Como muito, eu mostro muito as imagens dos Lençóis Maranhenses e já tenho muitíssima gente visitando aí, pode ter certeza. Sou embaixadora do Maranhão, não tenha dúvida.
É claro que o serviço é gratuito, mas eu te agradeço muito. E vocês aí que estão no estúdio estão com a missão de garantir que Solange receba arroz branco, feijão Por e farinha, favor. que é a base Desculpa, da uma melhor branquinha gastronomia. essa. Certo. Eu gostaria de passar aos outros colegas para que Solange, fizessem muito as considerações obrigado. finais. Obrigada Solange, muito a você, obrigado. governador. Um prazer. Ao senhor também, igualmente. Um prazer. Me desculpe. Eu gostaria de passar aos colegas para fazer as considerações finais para que a gente possa seguir com o programa e o governador continuar trabalhando. Tem muita coisa para fazer. Isisnaldo, por gentileza. Olha, agradecer aí a disponibilidade. Primeiro, para parabenizar, né, você e Ronaldo pelo projeto. Afinal, de forma transparente, a gente tira dúvidas e com a autoridade responsável, no caso do governador, que nos atendeu, agradecer pela disponibilidade. Os assuntos são muitos, muitas pessoas gostariam de estar conosco aqui, participando e perguntando, né? Mas aí o tempo do governador, como você colocou muito bem, ele tem outras agendas. Agradecer a disponibilidade dele e esperar que o cidadão maranhense também colabore, né? Porque não adianta só o esforço do governo estadual, do municipal, ou que seja do governo federal, se o cidadão não entender que ele é importante nesse processo, porque nós temos que passar dessa pandemia, iremos passar. E se a gente se cuidar, vamos sair mais fortes ainda. Agradecer aí ao governador, parabenizar toda a nossa equipe e dizer que este programa é o divisor de águas, eu creio que para a Açailândia, para a região, porque o objetivo é esse, comunicação direta. Eu acho que isso vai contribuir e muito para o cidadão e cidadã desse estado maravilhoso. Wilton? Opa, primeiro eu quero parabenizar mais uma vez as mulheres aí. Hoje é o Dia das Mulheres nas Tecnologias da Informação. E a gente vê na tela aí, Marli Alves, Solange Pereira, assim como tanta gente que está nos assistindo nesse momento. Agradecer aí a paciência das pessoas, nós tivemos alguns probleminhas na entrada, isso é natural, toda estreia causa aquele frio na barriga, acredito que todos os colegas jornalistas pensam também dessa forma, mas é um projeto que está iniciando, mas inicia com uma grande força. A gente agradece muito a assessoria do governador Flávio Dino, o próprio governador que nos atendeu, inclusive estendeu o seu tempo, a gente estava assustado com o pouco tempo que teríamos, porque criamos uma expectativa muito grande junto à população, junto às pessoas, junto aos internautas, com relação a essa conversa com o governador Flávio Dino, que, claro, tem agenda cheia, mas esticou esse tempo para a gente. Dentro dos agradecimentos, eu queria deixar uma sugestão, não sugestão, mas eu queria fazer uma implicação, uma provocação ao governador Flávio Dino nas suas considerações finais. Falar sobre a Constituição Federal. No último domingo, nós testemunhamos um dos maiores ataques à Constituição Federal, isso depois de 1964, na instalação da ditadura, na instalação do AI-5. Muita gente com faixas, fazendo um chamamento ao próprio presidente da República para a instalação do AI-5, para o fim da democracia. E, como jornalista, espanto e medo. Eu quero saber qual foi a reação do governador ao ver aquele ferimento, aquela facada no coração da Constituição Federal brasileira. Pois não. Bom, eu quero, Leila, agradecer a Solange, o Isinaldo e o Wilton, e também agradecer a você, parabenizar pela iniciativa, assim como também o Ronaldo. Mais uma vez, agradecer à Rádio Clube pelo acompanhamento dessa entrevista, todos os comunicadores, jornalistas, e estou à disposição de vocês. Todas as vezes que vocês quiserem, a Lorena está aqui do meu lado, eu estou à disposição para que possa prestar contas, entrar aí com vocês novamente, conversar. Eu considero que, embora eu não possa fazer isso todos os dias, eu lamento muito, porque o Maranhão são 217 cidades, como o Maranhão é do tamanho da Itália,
Então, é realmente um estado bastante grande, 7 milhões de pessoas. Mas, com toda certeza, muitas vezes, por intermédio desse canal, assim como também as rádios de Açailândia, estarei à disposição para que nós possamos fazer esse diálogo que é tão importante para que a gente possa, no meu caso, transmitir informações e aprender também, ouvir críticas, sugestões, sempre é uma forma de aprimoramento da nossa ação de governo. O Wilton pergunta sobre a Constituição, e eu estendi aqui o braço, porque ao meu lado, o Wilton, eu tenho exatamente ela. Eu tenho a Constituição Federal do meu lado, porque considero que eu tenho 2 livros. Um é a Constituição, porque considero que é o principal instrumento, que é a lei maior do país, e é a lei da democracia. Aqui estão todas as regras que fazem com que cada pessoa seja livre, cada pessoa tenha os seus direitos assegurados. Então, você não pode usar a liberdade de manifestação contra a própria liberdade de manifestação. Porque se você diz que tem livre manifestação para defender uma ditadura, você quer rasgar a Constituição, que é a maior lei do país, e você quer destruir a liberdade de expressão, de manifestação. Então, isso realmente é inadmissível. Na verdade, isso é um crime. E eu tenho certeza que o Procurador-Geral da República, inclusive, manifestou isto ao Supremo Tribunal Federal para que as pessoas compreendam. Posição política, gostar ou não do governo A ou B, já disse, é um direito. E eu respeito isto, naturalmente. Mas você não pode ser a favor de mortes, você não pode ser a favor de barbaridades, você não pode minimizar uma pandemia do coronavírus, você não pode querer que as pessoas adoeçam, você não pode defender violência, você não pode defender rasgar as leis do Brasil. Então, isso tudo é muito errado. E eu tenho também aqui do meu lado uma Bíblia. São os 2 livros que eu tenho aqui do meu lado. Todos os dias, na minha mesa, essa Bíblia foi dada por uma pessoa muito conhecida, que é o pastor Porto, ex-vice-governador do Maranhão. Ele me deu no dia que eu me elegi governador, em 2014. E essa Bíblia me acompanha aqui. De modo que eu quero, inspirado na Constituição e na Bíblia, agradecer a todos vocês, pedir, eu tenho um amigo querido que apoia o nosso governo aqui na Assembleia, que é o deputado pastor Cavalcante, quero pedir a ele que na sua igreja, na Assembleia de Deus, assim como nas demais igrejas da cidade de Açailândia, evangélicas, meus irmãos católicos, que eu professo esta convicção religiosa, mas respeito todas as religiões, que nós tenhamos o cumprimento daquele mandamento enunciado pelo próprio Jesus Cristo. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Ou seja, nós temos que ter fé em Deus, e peço que o pastor Cavalcante, como líder religioso, os nossos padres da cidade de Açailândia, os demais pastores de outras igrejas, se unam permanentemente em correntes de oração para que os nossos profissionais de saúde tenham força, energia. Tem sido muito difícil, médicos têm morrido, enfermeiros têm morrido, há medo em relação à comunidade de profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente, então nós precisamos sempre apoiá-los para que eles tenham fé, para que eles tenham dedicação ao trabalho. Não adianta apenas ter técnica, se você não tiver coração, sentimento, e por isso mesmo é muito importante que haja orações permanentemente em favor, especialmente dos profissionais de saúde. Orai e vigiai. Orai com base na Bíblia, vigiai com base na Constituição. Ou seja, que todos nós colaboremos. É isso que foi dito por todos vocês, pela Marli, pelo Wilton, pela Solange, pelo Isinaldo. Eu tenho certeza que é o sentimento de todos os jornalistas, a comunidade de imprensa, radialistas, da cidade de Açailândia e cidades vizinhas. Então, que a voz de vocês, que pode estar todos os dias nos lares de Açailândia, e a minha, infelizmente, não pode estar diretamente, mas por intermédio de vocês, que haja essa permanente convocação cívica, patriótica, esse convite para que as pessoas cuidem de si e das suas famílias. Não é porque o governador está pedindo, não, é porque é necessário. Não é porque a pessoa gosta ou não gosta do governador. A pessoa que não se protege, ela não está prejudicando a mim ou prejudicando o governo. Ela está também prejudicando o governo e os profissionais de saúde e o sistema de saúde, porque é mais gente entrando no sistema e nós temos que gastar mais dinheiro, porque, como mencionei,
Nós temos que ampliar leito o tempo inteiro, comprar coisas o tempo inteiro, exatamente porque nós conseguimos ter um bom resultado na prevenção, mas podemos ter melhor. E é o que eu desejo na cidade de Açailândia. Por isso, quero pedir para todos vocês que estão nos acompanhando, para que, além de ter a fé em Deus e orarem, tenham também essa atitude na sua vida cotidiana de proteção, manter o isolamento, o distanciamento, tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Este é o certo, é que os médicos do mundo inteiro dizem. E quero afirmar, não há medicamento milagroso. Não há. Hoje, a comunidade científica do mundo ainda não chegou a essa conclusão. Veja o caso da hidroxicloroquina. Nós usamos aqui na rede de saúde há muitas semanas cloroquina. É um remédio muito antigo, inclusive. Não foi inventado agora, não. É um remédio que tem quase 100 anos. E alguns disseram, bom, ele resolve o coronavírus. Não é verdade, ainda está em estudo. Nós estamos usando, de acordo com a prescrição médica. Eu não sou médico, eu não tenho esta formação. Então, não sou eu que prescrevo medicamento. Não pode ser o presidente da República, não pode ser um deputado. Ninguém pode prescrever remédio. Quem prescreve remédio é médico. O que nós fizemos? Se o médico no Maranhão quiser prescrever cloroquina, nós temos a oferta de cloroquina. Mas não existe ainda cura para o coronavírus. Então, na medida em que os cientistas ainda não conseguem vacina e remédio em nenhum país do mundo, nós temos que nos proteger, nos precaver. Eu não quero que ninguém fique doente. Ninguém quer ficar doente. A pessoa pode ter, de fato, uma gripe muito leve, mas eu já vi pessoas próximas a mim que estão um dia trabalhando e no outro dia estão no hospital. Como eu mencionei, grandes empresários do nosso estado. Por exemplo, profissionais vários, colegas advogados. Então é preciso ter seriedade, é preciso ter prudência, cuidado e haver esse sentido de solidariedade. É cada um cuidando de si, mas também cuidando do próximo, cuidando da sua família. E assim a gente vai passar essa tempestade do coronavírus, se Deus quiser, tenho fé que isso vai acontecer o mais rapidamente possível, com o menor número de perdas de vidas humanas possível. Essa é a minha luta, porque qualquer vida é sagrada, não me importa se é uma, duas ou três, qualquer vida é sagrada, não me importa a idade da pessoa. Às vezes tem essas falas absurdas, dizendo assim, mas eu já era idoso. Sim, o idoso tem direito à vida. Então, nós temos que proteger os nossos pais, mães, avós, tios, os nossos vizinhos, aqueles que nos legaram sabedoria, ensinamentos. São pessoas que nós amamos. Eu tenho um pai idoso, eu tenho um pai de quase 90 anos de idade, minha mãe tem mais de 80. Então, todo mundo aqui poderia dar um depoimento deste. E não é verdade que somente os idosos morrem. Se fossem somente os idosos, já seria gravíssimo. Já seria uma tarefa nacional, proteger os nossos idosos. Mas eu quero lembrar a pessoas de outras idades. Não existe super-homem para o coronavírus. Não existe super-herói para o coronavírus. Então é preciso que a gente tenha, como disse, uma atitude de muita prudência. E esse trabalho, essa entrevista que vocês estão me possibilitando fazer, é objeto de muita gratidão, porque eu pude aqui nessa hora, um pouquinho mais de uma hora, poder dialogar com todos, como disse, ouvir vocês também, aprender com vocês, transmitir aos ouvintes, e quero deixar esse sentimento muito profundo de solidariedade e esses pedidos à população. São pedidos, encarem assim, são pedidos de um amigo que deseja o melhor para a cidade de Açailândia e para a população dessa cidade tão importante do Maranhão. Marli, muito obrigado a você, muito obrigado ao canal de vocês, muito obrigado a toda a imprensa de Açailândia e a população que nos acompanhou. Governador, nós que agradecemos. Lorena, minha linda, muito obrigada por, junto com toda a equipe, possibilitar esse trabalho aqui para a gente. O canal Criativa traz o programa Criativa News com responsabilidade e respeito com todas as pessoas e, sobretudo, com o povo da nossa cidade e região que nos acompanharão a partir de agora. Governador, quero
Quero agradecer ao senhor imensamente pela sua presença. O nosso programa é um programa completamente apolítico, sem lado partidário, mas sim para que as pessoas que estão em casa possam estar sendo informados de tudo o que acontece no Brasil, no mundo, e convidamos o senhor para fazer parte desse projeto nesse primeiro momento, em conexão com a Rádio Clube FM, porque o senhor é o líder do nosso estado, o senhor é o governador do estado do Maranhão. E eu vou chegar bem pertinho do senhor para dizer: cuida um pouquinho mais da gente, viu, governador? A gente precisa muito do senhor. Muito obrigada pela sua atenção nessa manhã, tá bom? Prazer, Marli. Eu ouço isso todos os dias, das 217 cidades do Maranhão, mas o meu coração é grande, eu tenho feito o máximo que eu posso. Muito obrigado, viu, Marli? Um abração a todos vocês. Abraço, obrigada. Vamos dar continuidade ao nosso programa e nós temos 3 temas. Gente, o nosso programa ele vai ser semanalmente e nós temos 3 temas a abordar. E você vai fazer a escolha desses 3 temas. Gostaria de convidar a nossa produção para colocar os temas aqui na tela para que as pessoas possam acompanhar qual a escolha de vocês. Você pode deixar sua mensagem aí no Facebook. Esse programa será hospedado no canal Criativa para que vocês possam ver, rever. Pedimos inclusive desculpa ao nosso atraso, às nossas adaptações, estávamos também testando equipamentos com o governador, mas olha, agradecer demais cada um de vocês que ficaram conosco até agora. Então vamos lá saber quais são os temas que a gente vai abordar no próxima semana, optando aqui, e você vai fazer a escolha. Bem, nós temos aqui 3 temas importantes para que a gente possa tratar no próximo programa, que é a movimentação, as movimentações dos bancos, os impactos econômicos ou os impactos causados pelas chuvas, que são temas importantes e que, diante de todo esse processo, pandemia, coronavírus, a gente se depara frente a frente com esses temas e você vai escolher aqui no nosso Facebook dizendo, e a gente vai falar sobre ele no próximo programa, tá bom? Eu gostaria de, mais uma vez, gente, agora agradecer vocês que fizeram parte desse projeto nesse primeiro momento, meu amigo Wilton Lima, meu amigo Isisnaldo Lopes, ô Solange, muito obrigada, a gente está assim, feliz demais, Obrigada a gente sabe que todos os projetos, lógico, quando a gente coloca nas mãos de Deus, ele dá certo sim, mas para dar certo a gente tem que plantar e plantar com muita veemência. Hoje a gente teve aí os nossos atrasos, as nossas adaptações, mas olha, a Agência Criativa agradece vocês de coração. Eu particularmente agradeço o Ronaldo, né, meu esposo, que fez com que tudo isso acontecesse, mas vocês são sensacionais. Muito obrigado por fazer parte desse projeto. Eu que agradeço, Marli Alves, a Solange Pereira, de reencontrar a Solange Pereira, colocando em prática essa nova forma de fazer jornalismo. Isisnaldo Lopes, que a gente acompanha já há muito tempo. O Ronaldo e Marli já me falava desse projeto inicial e a gente já vem namorando isso já há um certo tempo. E, para minha surpresa, num dia o Ronaldo liga, Marli liga, que querem que eu também faça parte dessa importante ferramenta. Não vou mais chamar de projeto, não, que projeto é aquele que a gente coloca no papel. A partir do momento que coloca na prática, ele deixa de ser projeto. Essa ação, uma ação social que iremos desenvolver, muitas ideias estão fluindo, nós vamos voltar a sentar novamente, vamos criar as nossas pautas, fazer tudo de forma muito profissional para que a gente possa atender à necessidade da população. A imprensa, o cunho social é o principal ponto. E isso vai ser trabalhado, é uma das metas aí da direção do programa, da direção do canal. E nós estamos aí à disposição, Marli Alves, para sempre o que for necessário, para chamar a gente, vamos desenvolver isso aqui dessa forma. Nós estamos prontos, preparados, cada um preparou o seu estúdiozinho em casa. Aqui foi minha esposa que me ajudou a preparar, colocando aqui o meu álcool gel do lado. Vou aproveitar e me despedir de vocês aqui, já fazendo a minha limpeza, porque agora vai chegar a hora do almoço. Então vocês vamos lá preparar o álcool gel. Nós pegamos muitos papéis, muitas canetas aqui, e a gente não sabe como é que está
esses teclados dos nossos computadores, mouse, essa coisa toda. Então, gente, foi um prazer enorme, tá? Muito obrigado de verdade. Isisnaldo. Olha, eu queria agradecer, né? Porque como o Wilton colocou, agora não é mais um projeto, agora é uma realidade. E eu gostaria de demonstrar para o cidadão açailandense, para você que nos acompanha na rede mundial de computadores, as gerações, né? Porque Solange é uma das, podemos dizer, pioneiras. O Wilton Lima também, que participaram de uma geração maravilhosa da imprensa de Açailândia, que hoje a gente até cobra, porque antes não se tinha essa internet, não se tinha facilidade com os celulares, era realmente na garra, se fazia presente para que o jornalismo pudesse acontecer e essas pessoas contribuíam, iam, né? E aí depois veio um pouco mais, ali a nossa geração que já pegou um pouco mais de internet e hoje nós temos tudo facilitado e veio esse canal para que a gente possa entrar nos lares da população de Açailândia, de um modo geral, porque nós somos sediados em Açailândia, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, né? Parabenizar vocês pela ideia, Ronaldo, pelo convite, Marli, você também pelo convite. Estamos à disposição e eu tenho certeza que a Açailândia ganha e ganha muito com mais esse canal. Agradecer o Wilton, a Solange, que é uma pessoa que eu primo muito pelo respeito, tive a oportunidade de trabalhar com ela, e você, Marli, que é minha parceira já de muitos e muitos anos. Um abraço a todos e até o próximo programa, né? Com novas pautas e a gente vai discutir. Você vai poder escolher e nós vamos atrás das informações para trazer você aí aquilo que realmente é o jornalismo, que é a informação correta, como foi colocado pela Marli, sem cor, sem discriminação, sem partidarismo, e sim apenas a informação. Muito bem, Solange Dias. Oi, eu fico até assim um pouco vermelha, né, de escutar tanto Olha, elogio. o Isisnaldo falou sobre a nova geração, né, e eu faço parte da geração da internet, tá? Eu e ele, você e Hilton não. O Wilton não tem nada, não. A gente fez parte daquela geração que trabalhamos aí para duro, pesado, mas maravilhoso. Tenho muito bons recordos e muito bons amigos, de verdade. Mas olha, antes de começar com os agradecimentos, o que eu gostaria, desde aqui, desde a minha opinião, de fora da região, de fora do Brasil, ainda dentro da questão do Covid-19, que foi o tema central do programa de hoje, antes de agradecer, o que eu gostaria era de dar minha opinião, né, para toda a Açailândia, para todas as pessoas que nos estão escutando, mas enfocada mais a cidade de Açailândia, a região açailandense, que é exatamente as palavras que foram ditas pelo governador e que hoje está tanto na mídia, aí façam caso em relação ao perigo, ao assustador que é a situação do Covid-19 causada pelo coronavírus. E digo isso desde um país que hoje é o segundo país mais contagiado por coronavírus do mundo. Depois de Estados Unidos, é Espanha. Superou a Itália. Então, a situação vivida aqui, que começamos a vivê-la antes de chegar, logicamente, em Brasil, a princípios do mês de março, que ainda misturo um pouquinho o castelhano com o português, por a falta de estar constantemente falando português, mas nada que não se entenda, tenho certeza. Então, a situação que a gente viveu e está vivendo aqui, eu não desejo que passe aí, espero e tenho certeza e muita fé em Deus de que não chegue. Aqui nós estamos já a terceira semana confinados dentro de casa, totalmente. Uma coisa certa que a população fez caso ao governo do país, ao primeiro momento em que ele disse vão para casa e daí não sair, a não ser para comprar o básico para comer. Então, a população, por mais que fez caso ao governo, e o governo trabalha incessantemente, já são mais de 100 mil mortos, já são quase 2 mil, mais de 200 mil contagiados, e mais de 20 mil mortos, e todos os que estão ainda lutando pela vida nos hospitais. Então, por favor, Açailândia, meu conselho é de que tudo que vejam sobre confinamento, isolamento social, manter a limpeza e higiene necessária, faça caso, para que possa contribuir de todas as maneiras para a contaminação e que possam viver essa realidade tão triste que a Europa, o país, a região do mundo mais está vivendo e mais está sofrendo.
É isso que eu espero e tenho certeza que tudo isso vai passar em breve também, em nome de Jesus, e a fé que a gente tem e o trabalho de toda a humanidade em prol disso. E falando nisso agora é só agradecer, né, Marli? Voltar também a ter assuntos mais simpáticos e mais agradáveis, que é esse reencontro com todos vocês, essa alegria de poder participar desse programa, desse projeto que é simplesmente um critério novo, atualizado, futurista dentro da realidade, e que é o futuro, é isso aí, é a internet, é a globalização mais afinada, né, através da internet, e tenho uma honra muito grande de poder participar. E vou estar aqui sempre que me necessitem para poder dar o meu grãozinho de areia, poder participar com as informações que desejam e que eu possa levar também até vocês dentro dessa equipe. Rever a pessoas como Wilton Lima, como Marli Alves e Cisnaldo, que eu vi começar no trabalho de Açailândia, me enche de orgulho, viu, Cisnaldo? Sempre os comentários de que um dos nomes de mais respaldo dentro da imprensa de Açailândia também. E a todos os outros também. Deixo o meu enorme abraço a todos os amigos da imprensa e a todos os amigos que eu tenho em todas as classes de Açailândia. Nós queremos agradecer imensamente a participação de cada um de vocês e gostaríamos de agradecer as entidades que participaram conosco, o Centro de Defesa, a OAB, o Centro Empresarial de Açailândia. Inclusive, tem um comentário aqui, como é que está sendo produzido esse programa? Está todo mundo aí no estúdio? Não, nós estamos também no isolamento social, contribuindo com tudo isso. É cada um nas suas casas e a gente só tem a agradecer. Eu quero aqui agradecer também os nossos colegas, em especial os colegas da imprensa, que fazem imprensa aqui em Açailândia, porque quando a gente ouviu falar sobre a morte do Roberto Fernandes, a gente fica assim, tá chegando próximo da gente? Às vezes a gente pergunta, né? A gente tá chegando próximo da gente? Nós também estamos em linha de frente, tendo em vista que a gente também tem que passar informação com responsabilidade. Então eu quero mandar um beijão carinhoso para a Leidinalva, para o Vertinho, Antônio Marcos, também para o Armando, Carlos Cristiano, Selmi, Cezinha, que é médico, mas também não deixa de ser imprensa, Deidson Mesquita, também para a Dimerson da Rede, que era a Rede TV, para Erivelton Trindade, Isabel, Isaac, Jaziel, Jonas, Josué, J. Silva, Kennedy, Marcone Soares, Maurício, Newton César, Sininja, que é secretário e não deixa também de ser imprensa, Oswaldo Filho, né, Railda Ramos, Raí, Renan, Renildo, Helry Soares, meu esposo Ronaldo, lógico, Silvana Silvestre, Tainara, Val Social, Valdelício, Valber, e também o Wesley, Vilmar, o William, Wigson, César e todos vocês que acompanharam o nosso trabalho. Muito obrigada. A gente fica muito feliz, muito satisfeita e esperamos que vocês também estejam conosco. E todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, tá bom? Saibam que esse programa vai ser hospedado no canal Criativa no YouTube e você pode ver quantas vezes você quiser. Inclusive, a gente pede a sua colaboração no sentido do que a gente pode melhorar para esse programa chegar melhor até você. A gente agradece imensamente. Ficamos por aqui. Muito obrigada, que Deus fique aí no coraçãozinho de cada um de vocês. Vamos obedecer as recomendações, ficar em casa, se for necessário sair, que utilize as recomendações da Organização Mundial de Saúde, colocando sua máscara, colocando seu álcool em gel, e todas as empresas elas têm obrigatoriedade de ter água e sabão para que você possa lavar as suas mãos. Meus amores, façam a sua parte. Que Deus abençoe a todos, muito obrigada e obrigada ao Ronaldo, lógico, que produziu tudo isso. Beijão, Rafael, né? Rafael, toda a equipe da Criativa, Vinícius, não podia esquecer, e a Regina, todo mundo contribuiu aqui, e a minha família em especial. Beijo carinhoso e na próxima edição a gente tem muita coisa legal para vocês.